Aconteceu que não tinha como fazer o exame de DNA e o autor sugeriu de ser feito o exame de DNA via exumação e a juíza indeferiu. Na ocasião ali eu sugeri, né, diante do saneamento que estava sendo realizado ali, de que pudesse fazer um negócio processual de nós elegermos o meio de prova do exame de DNA via exumação para que fosse buscada a verdade real. Eu estava na condição de curador especial ali, poderia abrir mão dessa especificidade ali, mas como é uma tutela que busca a verdade real e um tema que poderia ser reaberto ou depois, eu acho que o processo tinha que oportunizar os meios de provas ideais. E seria este. Então, o que aconteceu? O colega perguntou se isso seria discricionário ou não. No caso, o juiz rejeitou, dizendo que era uma espécie de anarquia processual, que quem dirige o processo é o juiz. Então, veja, o 190, na ocasião ali, foi para o espaço, mas nós postulamos e nós combinamos de manejar um agravo em conjunto, mostrando que aquele processo só será justo se nós tivermos este meio de prova pela via consensual eleita. O senhor acha que o meio negócio processual ele é discricionário ou não, ele vincula o juiz? Vou responder a seguinte pergunta. Eu faço um contrato com você, contrato de locação, compra e venda, nosso contrato é válido. O juiz pode desconsiderar nosso contrato? De forma alguma. Por quê? Porque nosso contrato é uma norma jurídica válida, autorizada pelo sistema. O sistema autoriza que nós negociemos e o juiz está vinculado às normas jurídicas. O juiz decide com base nas normas jurídicas. O juiz está vinculado às normas jurídicas. Então, se o sistema autoriza com base no 190 que nós celebremos negócios processuais, sendo eles válidos, o juiz é obrigado a seguir. Eu não tenho nem, eu fico até um pouco constrangido de ter que dizer isso, né, que o juiz é obrigado a seguir normas jurídicas. É um pouco constrangedor. E nós, inclusive, sugerimos o meio de efetivação, que seria oficiar a Secretaria de Segurança Pública, para o meio do seu corpo de perícia, pudesse fazer exumação. Mas, pois bem, é um caso prático. Vai ser solucionado via um agravo. E sobre a tutela de evidência, também é algo bem constrangedor diante de julgadores de primeira instância ainda não terem essa familiaridade, essa ideia de que tem que cumprir os precedentes. Então, eu pergunto, no caso da tutela de evidência, caso o julgador não observe aquele precedente que tem uma feição vinculante, seria uma hipótese excepcional no novo CPC de dupla recorribilidade, via agravo e via reclamação constitucional? Veja, pode ser, você pode estar com agravo, sem dúvida. No caso da reclamação, a gente tem que ver o precedente é de quem. Porque se o precedente for do Supremo, do STJ, pela redação nova, só vai caber reclamação quando você esgotar os recursos. Não cabe ao mesmo tempo. Então, pode caber reclamação se for para um outro tribunal que não seja superior. Mas se for um tribunal superior, você vai ter que agravar só. Porque a reclamação só vai caber depois que você esgotar as instâncias ordinárias. Tá, ok. E uma última pergunta aqui é sobre os meios de efetivação da medida cautelar. 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 Não é provisória, é cautelar. Cautelar. O 301 trouxe as hipóteses que eram catalogadas no CPC de 73, que agora não existe, né? No corpo do novo CPC. Fala lá de arresto, etc. e tal. O juiz fica também vinculado ao meio de efetivação ou, na verdade, é uma discricionariedade? Porque está acontecendo muito na prática de questão de área de medicamentos, por exemplo, que se pede bloqueio de verba pública, por já ter havido uma abordagem administrativa e já se obteve a negativa, ele fixa multa. E, às vezes, a multa para o ente público, ele, na contabilidade dele, preferiu pagar a multa e arcar a consequência do que cumprir a medida. Se o juiz ele pode fugir dessa vinculação da parte, e se ele pretender alterar, ele teria que dar o contraditório. Veja, ele não fica vinculado, não. Ele pode adaptar. Ele tem o poder geral de efetivação de tutela provisória, que pode ser satisfativa ou cautelar. Nesse ponto, ele pode realmente trocar um pelo outro. Ele pode até, inclusive, dar uma de ofício. O problema é o seguinte, é que se você... O ideal no mundo ideal olha, parte, você pediu bloqueio, eu não vou lhe dar o bloqueio, mas vou lhe dar a multa. Se o juiz vai intimar a parte para isso, vai demorar mais tempo para a parte do que... Então, eu acho que em situações como essa, como o juiz
na verdade, está negando o que você pediu e dando outra coisa, porque o sistema permite. Eu acho que não precisa ouvir você antes. Você pode depois recorrer ou pedir para revogar. Simplesmente você pede para mudar, pede para revogar, porque não há preclusão para isso. Não há preclusão. Agora, isso realmente é possível. Isso realmente é possível. Os artigos 300, parágrafo 1º e... Deixa eu ver aqui... E o 297 e o 300, parágrafo 1º, consagram esse poder do juiz de não estar vinculado ao que foi pedido como medida para efetivar a tutela provisória. E uma outra pergunta de uma colega aqui, que diz que nas ações que envolvem execução de título extrajudicial, o Código prevê a possibilidade de se manifestar 5 dias após a penhora sobre eventual imperabilidade do bem a ser atingido. E que o julgador, ele abre vistas, ao invés dele decidir de plano, ele abre vistas ao exequente. Como ela está dizendo aqui, outras palavras, é o seguinte: se eu consigo mostrar que o bem é impenhorável de forma imediata e o juiz não me atende, o que fazer? Porque, na verdade, ele não negou, ela está dizendo só por questão da urgência. Aí não, se tem urgência... Porque vai atingir o bem, vai atingir, ela está dizendo que vai ser penhorado aqui a verba salarial da pessoa. Porque o que acontece é o contraditório, né? Então, se eu aleguei impenhorabilidade, eu tenho que observar o contraditório e ouvir a outra parte. Se eu alego impenhorabilidade e estou numa situação de urgência tal que não dá nem tempo de ouvir a outra parte, aí eu, que aleguei a impenhorabilidade, vou pedir tutela de urgência. Pedir, olha, isso aqui é impenhorável e eu não posso esperar ouvir a outra parte. Então, eu faço as duas coisas. Eu alego impenhorabilidade e peço a tutela de urgência. Porque a tutela de urgência não é só para o autor, não. A tutela de urgência é para quem precise de tutela de urgência, que pode ser outra parte, pode ser o réu. Então, ela pode acumular isso. Então, ela alega impenhorabilidade e pede a tutela de urgência. E uma última pergunta. O senhor entende que essa inversão do ônus da prova, da dinamização, como alguns autores escrevem, seria só no saneamento do processo, ou ele já pode ser pedido já no início da ação? Até mesmo para complementar os requisitos para a concessão de uma tutela provisória? Pode ser no início. O saneamento é o momento mais propício, digamos assim. Mas pode ser em qualquer momento que não seja a sentença. Quer dizer, o que não pode ser na sentença. Quer dizer, eu não posso redistribuir o ônus da prova quando o processo acabou. Isso eu não posso. Eu tenho que redistribuir o ônus da prova num momento tal que permita que a parte que recebeu o ônus que não tinha possa se desincumbir desse ônus. Então, esse é o momento. O momento tem que ser o momento a partir do qual a parte que agora recebeu um ônus que até então não tinha possa se desincumbir desse ônus. O ideal é no saneamento, mas pode ser no início. Tá, ok. Vou abrir aqui para os colegas fazerem perguntas, né? Quem quiser fazer perguntas. Boa tarde. A minha pergunta é referente ao saneamento. E seria o seguinte, professor, vamos supor que o juiz, ao delimitar as questões de fato e de direito, objeto da cognição, da produção probatória, alguma das partes não concorde. Suponhamos que ele decide que determinada questão de fato ou de direito é irrelevante na visão dele para o julgamento da demanda. Eu vi aqui, o Código prevê que a gente tem um prazo comum de 5 dias, para pedir esclarecimentos ou ajustes. Suponhamos que, mediante esse pedido, nada vai mudar, né? Ele continua mantendo a decisão dele. Não caberia o agravo de instrumento, pelo que eu verifiquei nas hipóteses, seria o agravo de instrumento, ou vou esperar a sentença para, na apelação, eu dizer que eu, como preliminar da apelação, arguir que determinada questão fática não me foi permitido produzir prova e que aquilo poderia mudar a decisão final. É exatamente isso, tem que esperar a apelação. Porque agora a apelação, é importante dizer isso, a apelação ela passou a ser um recurso contra a sentença, como sempre foi, mas também contra as decisões interlocutórias não agraváveis. Toda decisão interlocutória que não é agravável, porque agora só algumas são agraváveis,
As que não são agraváveis são impugnáveis na apelação. Então, a apelação passa a ser um recurso contra a sentença e as decisões interlocutórias não agraváveis. Decisão que indefere prova é uma decisão interlocutória não agravável, portanto, apelável. É uma aposta que o Código faz. Uma aposta. Eu não gosto dessa aposta, mas é uma aposta que o Código faz. Aposta-se que, por exemplo, o sujeito que teve a prova indeferida venha depois a ganhar. Se ele veio depois e ganhou, ele não vai ter interesse em discutir aquilo. Então, essa é uma aposta. Vamos ver se vai dar certo. Eu não gosto, mas realmente é apelação. Professor, bom dia, boa tarde. Existindo a estabilização da liminar do efeito prático pela inércia das partes, isso vai resolver o mérito, não vai resolver o mérito, e não vai impedir a repropositura da ação por qualquer uma dessas partes. Com o advento de uma coisa julgada, imediatamente, assim, contrária de todo, com essa liminar, esse efeito prático, isso pode ensejar uma indenização por uma das partes, daquela que se valeu do efeito prático, porque existe uma coisa julgada ali que diz que a pessoa não tem o direito. E a pessoa que não tem o direito se efetivou de um efeito prático por essa inércia em um determinado momento. Como que ficaria essa situação entre o confronto da coisa julgada e o efeito prático liminar da inércia? Isso pode acontecer, teoricamente. E aí é um conflito mesmo, sem solução. O sujeito se valeu, olha o que aconteceu, o sujeito se valeu de uma liminar que ele pediu, o réu optou por não recorrer e sabia a consequência, optou por não recorrer. O processo é extinto. O réu ficou 2 anos sofrendo aquela liminar, as consequências daquela liminar. E, para ele, beleza. 2 anos depois, o réu entra com a ação para discutir o direito e consegue uma coisa julgada de que o autor não tinha aquele direito. Conseguiu, realmente uma coisa julgada de que o autor não tinha aquele direito. Mas a liminar se estabilizou e essa coisa julgada não vai poder destruir os efeitos práticos da liminar. Se você tem receio, você réu tem receio, não deixe estabilizar. Ou se valem 2 anos, veja que é muita coisa, 2 anos dessa ação. Se depois disso tudo, você só agora ficou com vontade de discutir, só agora, tudo bem, saiba que essa sua discussão vai lhe dar como máximo uma coisa julgada de que o cara não tem direito, mas não vai lhe dar direito à indenização pela liminar que foi efetivada, até porque seria uma situação curiosa, né? Você pedir uma indenização por uma situação a que você deu causa. Porque você deu causa àquilo ao não ter recorrido e ao ter ficado 2 anos sem impugnar. Então, agora você vai querer indenização? Veria que é uma coisa injusta, seria injusto isso. E agora eu acho que isso não vai acontecer. Essa brincadeira, eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que a estabilização vai funcionar. Por que a pessoa vai estar com essa ação 2 anos depois? Eu acho que na prática isso não vai acontecer. É uma boa questão mesmo. Se for bom dia. Até complementando a pergunta do colega, eu tive num seminário ano passado, antes do novo código vigorar, e eu ouvi falar lá nesse seminário que caberia ação rescisória após esses 2 anos de estabilização. Só que não há resolução do mérito. Então, minha pergunta é, cabe ou não cabe? Porque o colega deu exemplo de uma ação ordinária discutindo o mérito. Não, mas eles são coisas diferentes. Eu acho que não cabe rescisória. Não cabe rescisória da decisão liminar estabilizada. Não cabe rescisória porque não é coisa julgada. E veja, não só porque não é coisa julgada, é por uma razão muito simples. Eu tive 2 anos para simplesmente poder pedir para a questão ser discutida. Eu posso falar legal o que eu quisesse. Eu não posso, depois desses 2 anos, em que eu podia alegar qualquer coisa, ter mais 2 anos para entrar com a rescisória. Seria, ao meu ver, uma situação absurda. Eu sei que tem gente defendendo isso. Que você tem 2 mais 2. Você tem 2 para alegar tudo e mais 2 para alegar só a rescisória. Ou seja, para mim, a rescisória está embutida nos 2 primeiros. Por quê? Porque nos 2 primeiros anos eu posso alegar o que eu quiser, inclusive tudo quanto poderia ser causa de rescisória. Tudo quanto poderia levar a rescisória, eu posso alegar nos 2 primeiros anos. E mais um pouco.
Eu acho que 2 mais 2 é algo completamente fora do sistema. A meu ver, fora do sistema. As pessoas estão querendo equiparar a estabilização com coisa julgada, e são coisas diferentes. Portanto, esse é o meu pensamento. Bom dia. Eu queria falar agora sobre um procedimento expediente apartado de medidas protetivas de urgência da Lei 11.340. Eu pergunto se o senhor entende, a meu ver, ele é um procedimento que veicula uma tutela jurisdicional inibitória, independentemente da prova do perigo do dano, e que o pedido inicial da mulher ele vai ser veiculado num boletim de ocorrência e vai ser de um pedido de uma tutela provisória de urgência, satisfativa e incidental. E, a meu ver, ele seguiria também o procedimento comum do novo Código de Processo Civil. Mas a minha pergunta é se o senhor concorda com esse posicionamento, porque existe controvérsia, e principalmente em Belo Horizonte, nas várias especializadas de violência doméstica, isso é muito controvertido, os juízes têm uma mania de não querer aplicar o Código de Processo, e muito menos o novo Código. Então, como que o senhor vê em relação ao segmento desse expediente apartado? Eu acho que está tudo certíssimo o que você falou. Eu, inclusive, gosto muito da Lei Maria da Penha, e logo depois que ela saiu, eu publiquei um texto sobre os aspectos processuais civis da Lei Maria da Penha, em que eu tentava pegar o lado processual civil da Lei Maria da Penha, que é um pouco ofuscado pelo lado penal da Lei Maria da Penha, né? E agora, no ano passado, eu peguei esse texto meu e reescrevi à luz do novo Código. Eu fiz o aspectos processuais civis da Lei Maria da Penha e o CPC de 2015. Reescrevi no ano passado. E eu vou nessa mesma linha sua. É uma tutela, eu só não acho que é sempre inibitória, eu acho que ela pode ser inibitória ou de remoção do ilícito. Isso é uma tutela contra o ilícito, em suma, é uma tutela contra o ilícito. Tanto para impedir que ele ocorra, como para remover um eventual ilícito já praticado. E todo o instrumental do Código é utilizado para isso, todo ele, e acho que, inclusive, o Código Novo resolve algumas coisas, porque como os litígios domésticos, ou de violência doméstica, ou de violência familiar, de um modo geral, costumam ser litígios complexos, porque envolvem não só a questão da violência, mas também questões relativas a alimentos, permanência na casa, negócio de filho, situação do filho. Então, há uma complexidade do litígio, não é só uma coisa, não é apenas uma coisa. O Código Novo, ao permitir decisões que fragmentam a solução do mérito, que é possível, né? O Código permite que decisões fragmentem a solução do mérito. É muito bom isso para a Lei Maria da Penha, porque os litígios costumam ser litígios complexos, que podem ser resolvidos paulatinamente. Não precisa esperar até o final para resolver tudo de uma vez. Pode resolver paulatinamente. Veja que a Lei Maria da Penha, ela veio em 2006, ela seguia a lógica do Código 73, das chamadas medidas provisionais, do 888 do Código 73, que não existem mais. Porque o 888, o que era o 888? Eram medidas de mérito que correspondiam a uma parte do litígio, não a todo ele, que o juiz poderia dar provisoriamente. Isso tudo, no novo Código, serve para qualquer hipótese, não só para aqueles casos. Por isso que as medidas provisionais deixaram de existir. Porque agora, qualquer tutela satisfativa pode ser dada provisoriamente, é possível decisão parcial, não precisa esperar o final, e o regime jurídico é o mesmo, não tem mais diferença do cautelar para o não cautelar. Então, é bom que a gente leia a Lei Maria da Penha de acordo com esse novo sistema de tutela provisória de julgamento fracionado da causa. Em suma, concordo totalmente com você. Professor, no caso de uma mãe que já tem a guarda judicial do filho, né, já sacramentada aí por uma decisão judicial, e o pai pega a criança e não devolve, né, pelo CPC antigo, a gente ia entrar com uma busca e apreensão satisfativa desse menor. Hoje seria essa tutela provisória de urgência antecipada antecedente? Só para esclarecer, a mãe tem uma tem a guarda judicial da criança. Judicial, ou seja, tem uma sentença que atribuiu guarda judicial. Aí é mais simples ainda, porque aí é uma execução de sentença. Entra com cumprimento? É cumprimento de sentença. O marido está descumprindo a determinação judicial. Aí pode ser o cumprimento de sentença. No cumprimento a tutela aí a tutela na verdade, aí não é nem provisória, já é a tutela executiva, porque você já está executando a decisão. Aí não é tutela fundada em cognição sumária. Aí é tutela fundada em cognição exauriente, porque você já tem coisa julgada e que a guarda dá.
É uma execução de sentença. A diferença é que a gente sempre foi treinado a trabalhar com entrega de menor como busca e apreensão. E veja que busca e apreensão é uma medida que foi pensada para a coisa. Mas a gente equipara a menor coisa. Se move e tal, pega... Estou falando sério. Busca e apreensão foi para a coisa. Só que aí a gente equiparou isso à tutela do menor. Onde é que eu quero chegar com essa minha reflexão? É que uma sentença como essa não precisa necessariamente ser executada por busca e apreensão. Busca e apreensão, tudo bem, pode ser utilizada, mas não necessariamente, porque a gente sabe o que é uma busca e apreensão. Busca e apreensão é um negócio muito violento. Ou se a criança for pequena e for ligada ao pai ou à mãe, é um momento chocante, terrível, inclusive com possíveis danos psicológicos para a criança. Então, você pode, por exemplo, pedir para o pai ou a mãe, enfim, aquele que esteja violando o acordo, entregar a criança sob pena de multa. Você pode fazer isso. Sob pena de multa, sob pena de escrever o nome dele na Serasa. Pode, não tem problema nenhum. Porque, como a execução é uma execução que tem que ser específica, e a execução específica, por que tem que ser específica? Porque a criança não se converte em dinheiro, né? Você não pode converter a criança em dinheiro, transforme meu filho no valor pecuniário dele, me pague a guarda. Isso não existe. Quer dizer, a execução é específica, a criança tem de vir para quem está sob a guarda. Como a execução é específica, o juiz pode se valer de qualquer medida que execute a decisão. Não necessariamente busca apreensão. Então, pode ser medidas atípicas, como escrever na Serasa, botar um outdoor na frente da casa dele, não sei quemzinho, desobedece decisão judicial e não entrega seu filho à justiça. Tudo isso é medida constritiva para constranger o sujeito a entregar, caso você entenda que a busca e apreensão vai ser muito violenta psicologicamente ao devedor. Eu falo isso há muitos anos, porque eu já vi uma busca e apreensão e fiquei muito traumatizado com a busca e apreensão. A primeira vez que eu vi, fiquei muito traumatizado. Eu fiquei pensando, por que a gente só pensa na busca e apreensão como única medida para efetivar decisão judicial para entregar guri? Vamos pensar em outras medidas que não prejudiquem o guri. Porque são medidas, essas outras medidas, o guri nem sabe o que está acontecendo. Ele está lá na casa do pai, mas tem uma pressão psicológica sobre o pai, multa de R$10 mil por dia por não entregar. É o pai que está sofrendo a decisão, não o guri. Então, ele está preservando a criança. Então, eu acho que vale a pena pensar nisso. Boa tarde, professor Fred, parabéns pela palestra. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a audiência de conciliação e de mediação. Nós sabemos que dentro das funções institucionais da Defensoria está a promoção da mediação e da conciliação. E, ao menos aqui em Belo Horizonte, onde trabalho no núcleo de inicial cível, nós sempre que possível nos esmeramos em tentar promover a conciliação e a mediação. Outros colegas no núcleo de mediação e conciliação extrajudicial, da mesma forma, nos outros núcleos, núcleo do idoso e etc., todos eu vejo que sempre tentam promover a conciliação e a mediação. E o novo Código, ele prevê que o réu será citado para a audiência de conciliação e mediação, que ocorrerá antes de tudo, antes da apresentação da defesa e etc. Nós temos aqui começado a pedir aos juízes que não marquem essa audiência, mesmo porque, na maioria das vezes, nós tentamos essa conciliação e essa mediação extrajudicial antes da propositura da demanda. Eu gostaria que o senhor me dissesse o que o senhor pensa sobre isso, se há como escaparmos dessa audiência, que muitas vezes vai postergar, em razão da pauta do próprio judiciário, o início do processo para um período daqui 3, 4, 5, 6 meses, a depender da vara, quase que um ano. E também em relação a essa audiência de mediação e conciliação, quando temos procedimentos especiais, como, por exemplo, na ação, na lei do inquilinato, que na ação de despejo o recitado é para purgar a mora, né, e etc. Nós precisamos dessa audiência de conciliação, porque aí nós temos a mesma situação. O sujeito está devendo meia dúzia de aluguéis, a audiência de mediação está sendo marcada para daqui 1 ano,
e nós agravaremos a situação da parte nessa questão. Muito obrigado. Vou começar pela última. Me parece que essa audiência era obrigatória para o procedimento comum. Comum. Então, ela vale para o procedimento comum. Não vale para procedimentos especiais. Salvo se o procedimento especial previr isso. Não previndo, não vale. Quanto à primeira pergunta, que é mais complexa, veja, foi feita uma aposta legislativa a partir da resolução 125 do CNJ de 2010, que criou uma política nacional de estímulo à autocomposição. E essa aposta foi: vamos encaminhar os litígios antes para uma audiência realizada num centro de mediação, que não é com juiz, é um centro com mediadores e conciliadores treinados, lá, que não tem a ver com pauta do juiz, tem a ver com pauta do centro, é que essa audiência vai ser feita. Isso é o que diz o código. Aí vai dizer: Fred, esses centros não existem. Fred, essas reuniões devem ser feitas perante o juiz mesmo da causa. E aí não tem pauta para isso. E aí eu vou falar para você, e para aproveitar que a Defensoria Pública Geral está aqui, e para dizer o que eu tenho dito para algumas defensorias públicas para as quais eu tenho falado. A lei de mediação, que é de junho do ano passado, ela ratifica o que o Código diz quanto à possibilidade de esses centros judiciários de solução de conflitos, onde essa primeira audiência deve ser realizada, poderem ser centros extrajudiciais. A Defensoria Pública, que tem como sua função institucional, como você disse, promover a solução dos conflitos por autocomposição, deve, no meu modo de ver, criar o seu centro judiciário de solução de conflitos. De modo que as causas propostas por defensores públicos, ou causas que envolvem pessoas necessitadas, elas, em vez de serem encaminhadas para os centros do TJ, elas serão encaminhadas para esses centros da Defensoria, onde defensores públicos atuarão como mediadores e conciliadores a partir de treinamento para isso. Eles serão treinados para eles serem mediadores ou conciliadores. Isso vai ser, a Defensoria fará um convênio com o tribunal, isso vai se dar no âmbito do centro da Defensoria. Acho que a Defensoria tem de fazer isso. Como já falei para a OAB, que a OAB tem de fazer isso. Nós não podemos esperar só que os tribunais de justiça, que não têm dinheiro para isso, criem centros judiciários em todas as comarcas. Isso não vai acontecer nunca. Não haverá. Minas tem quantas comarcas? 112 comarcas? Existe 296 comarcas. Vocês imaginem, haveria se criado 296 centros judiciários de solução de conflito. O Tribunal de Justiça de Minas não tem dinheiro para isso. Ele deve criar alguns e deve fazer convênio nos outros todos. Acho, sinceramente, que não dá para escapulir por essa forma, não dá, mas acho que é possível criar alternativas para a Defensoria colaborar com isso, cumprindo o seu papel, que é o papel de estimular a solução de conflitos por autocomposição, que você já faz antes de ir para o judiciário, eu sei disso. Só que aí é uma mediação extrajudicial. O que o Código impôs foi uma mediação e conciliação judiciais, com o processo já instaurado. Acho que isso é uma aposta que vale a pena ser feita, porque todos os estudos demonstram que a utilização de filtros como esse funciona. Quer dizer, passar por um centro judiciário com pessoas treinadas para a mediação e conciliação costuma ser muito exitoso, por volta de 50% para por ali. Isso são dados de várias pesquisas. Em São Paulo, parece que há um pacto dos juízes, não sei se vocês estão sabendo disso. Os juízes fizeram um pacto de não marcar essa audiência. Estão ignorando, cite para contestar. É um pacto, é uma desobediência civil. Eu soube disso. É um pacto porque não tem estrutura para nada mesmo, então cita para contestar. Não sei se não foi feito, isso realmente não se pensou para esse tipo de situação. Então, eu sou favorável a essa audiência, embora reconheça que ela é um pouco complicada do ponto de vista logístico. Por isso que eu defendo a criação de centros extrajudiciais, como os da Defensoria Pública, expressamente autorizados pelo Código e pela Lei da Mediação. Alguma outra pergunta?
Ninguém mais? Podemos finalizar? Bom, então eu quero agradecer aqui mais uma vez o professor Fred Dier pela excelente palestra, né, essa didática que é peculiar e assim, eu acho que foi excelente para todos e a gente já espera, viu, professor Fred, uma nova oportunidade para que você possa falar para a gente novamente. Assim, tem tantos outros assuntos interessantes, a exemplo aí dessa palestra dada aí na Defensoria do Rio, que eu tenho certeza que vai interessar muito a área de família e outras áreas aqui da Defensoria Pública. A título de esclarecimento, a Defensoria de Minas já inaugurou o seu centro de mediação extrajudicial. A doutora Juliana está até ali presente, uma das defensoras que acompanha o centro de mediação familiar. E talvez é um projeto piloto que a gente pode estar expandindo, doutor Lourenço, para outras áreas aqui na capital, e a gente está expandindo também para outras comarcas da metropolitana e do interior. Acho que a proposta é muito válida, e a Defensoria está cumprindo essa missão, que é nossa mesmo, e essa ideia de estarmos trabalhando com essa celeridade aí na pauta das audiências dentro do processo judicial. Então, podemos estar dialogando posteriormente, até mesmo junto ao próprio judiciário, para estarmos economizando nessas audiências. Eu acho que foi muito interessante a sua colocação e muitos defensores já estão capacitados. Já são 50 já capacitados, abrimos um curso para 100 vagas agora, que defensores já estão realizando também esse curso de capacitação. Então, acho que a intenção é essa mesmo dentro da Defensoria Pública de Minas. Quero agradecer mais uma vez aqui o nosso defensor público, doutor Roger, pelas ponderações, pelas perguntas. Quero agradecer o nosso defensor público-chefe da União, doutor João, aqui pela presença, nosso corregedor, todos os colegas aqui presentes, pela participação, pela presença, pela contribuição. Doutor Guilherme Rocha, aqui da ADEP, que eu estou vendo aqui agora, agradecer pela presença. Enfim, gente, eu quero realmente agradecer a todos os presentes, não só pela presença, mas, mais uma vez, pelas contribuições aqui com a nossa palestra. Com isso, eu declaro encerrada essa palestra de hoje e convido a todos para todas as atividades agora do mês de maio. Já publicamos as atividades agora no próximo dia 12, na semana do dia 16 ao dia 20, e espero e contamos com a presença de todos vocês. Um bom dia a todos e muito obrigada.